Mas falar dele é fácil demais, né não? De quem? Do Hulk? É. CJ, pra mim não existe time misto do Atlético, time reserva do Atlético com o Hulk em campo não, tá? E o time reserva é quando ele não tá em campo. Porque assim, ele é o cara do time. Ele é o cara que resolve. Pra mim, ele é 50% desse time. É claro que a gente vai falar assim, tem que ter respeito pelo técnico, pelos outros atletas, mas ele é o que resolve, gente. Ele é o cara que dá ponto pro Atlético em jogos em que você acha assim, nossa, podemos ter algum problema por aqui. Ontem, o jogo especificamente, o jogo, em dado momento, ele ficou, como o pessoal das apostas fala, ele ficou meio over, né? Ficou lá e cá o tempo todo. Muito, trocação, né? Trocação e tal. Entretenimento puro. O Rafa falou isso da transição. Quem não torce pro Atlético e Grêmio deve estar adorando o jogo. Pra quem abriu uma cerveja ontem eu abri uma do porão assim, ó. Pra ver o jogo, cara, que jogo legal de assistir, cara. Que jogo muito legal de assistir. E o Hulk é o showman do time, né? É o cara que resolve. Pra mim, ele cava o pênalti, tá? Eu não daria aquele pênalti, mas enfim, ele foi lá e cavou aquele pênalti. E a assistência que ele dá pro Davidson, gente, pelo amor de Deus, cara, de cinema. Ele é o jogador que move a equipe do Atlético. Ele é o jogador que... ele pode não estar bem, CJ, ele pode estar mal, ele pode estar num dia não tão legal, mas ele inspira os outros caras também. A presença dele já faz com que o time ganhe um pouco mais de força. Então, pra mim, o Hulk disparado, não só o melhor do jogo de ontem, mas o melhor do Atlético nesses últimos anos todos. Pra mim, inclusive, ele é o maior jogador da história do Atlético. Maior jogador da história do Atlético, hein? Da história do Atlético. Sabe que eu falei isso no FDP? O Bob me convenceu com um argumento interessante. Qual que é o argumento do Bob? Interessante. Ok. Não tô falando que ele é o certo, mas é um argumento interessante. Quando você fala de um clube de futebol ou determinado jogador de um clube de futebol, um tá ligado ao outro. Então, por exemplo, quando você fala em Inter, você lembra de? Falcão. Quando você fala em Flamengo, você lembra de? Gabigol. Zico. Tô brincando, Zico. É sério, é isso. Quando você fala em Atlético, você lembra de? Reinaldo. Cara, mas isso é agora. Mas isso é agora, CJ. Isso é agora. Daqui a 20 anos. Daqui a 10 anos. É o Hulk que vai ser. Provavelmente vai ser o Hulk. Você tem razão nisso. As marcas, os títulos, eles valem. O título ele é muito importante justamente para criar as conexões dos ídolos, né? Por exemplo, eu amo o Marques. O Marques é uma figura extraordinária. Dentro e fora de campo. Extraordinária. Mas não venceu. E ele pegou uma fase ruim, né? Ele não ganhou o Campeonato Brasileiro, nem não a Copa jogou do Brasil. com o Hulk. Nossa, você imaginou? É isso. Então, assim, foi pra final de Campeonato Brasileiro em 99 e tal. Jogou pra caramba. Pra mim, ele foi o MVP daquela competição. Inclusive, jogou demais. Se não fosse o Dida ali, inclusive, o Dida deve um título pro Marcos brasileiro. Mas ele não jogou. No último jogo ele não jogou. Quem jogou foi Curê. E o Dida fechou aquele o último nem o penúltimo. Mas é isso. Os títulos, eles criam conexões com o torcedor, principalmente com esse torcedor mais novo. E, cara, vai ser muito difícil daqui 10 anos a meninada vai falar assim, vai ser o Reinaldo. Gente, não é o Reinaldo, é o Hulk. Mas eu acho que você pode estar certo e não é nenhum absurdo, porque existem absurdos. Quando a pessoa fala, eu posso estar certo não, CJ, eu tenho convicção, inclusive, que eu estou. Mas para alguns saudosistas, talvez não, mas não é um absurdo falar que o Hulk é o maior jogador da história do Atlético. Acho que falta pra ficar indiscutível o título da Libertadores. Não, isso aí... acabou a discussão. Aí acabou a discussão. Ganhou tudo, né? Ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, ganhou... Vai ficar faltando o Mundial que ninguém mais vai ganhar. Mas eu vou falar um negócio com vocês, cara. Ganha, ainda tem esse ano. Não, mas a Libertadores, porque é a Libertadores, mas se ele ganha mais um brasileirinho aí pra nós, acabou.